recebendo aqui o Dr. Leonardo Cucci, que é endocrinologista. Estou recebendo também a doutora Rita de Castro, bem-vinda aqui nos Bem com a Vida. Bom dia. O Babington e a Ana Carolina, que hoje vão falar um pouquinho sobre a perda de peso. Bom dia, bem-vindos aqui no programa. Bom dia. E aí, obesidade realmente é um fator que tem alarmado aí, porque já é um problema de ordem mundial, né? A Organização Mundial da Saúde já se preocupa com a obesidade por causa das consequências da obesidade na saúde da população mundial. Antes da gente conversar um pouquinho sobre obesidade, eu quero que você assista um pouco esse VT que a produção preparou para falar sobre obesidade. A taxa de obesidade bateu recorde histórico no país. Estudo do Ministério da Saúde, divulgado em 2012, mostra que o índice alcançou a marca de 15,8% da população, cerca de 30 milhões de pessoas. Em 2010, a porcentagem marcava 15% e em 2006 a porcentagem era de 11,4%. O índice de obesidade entre as mulheres é de 16% e entre os homens a marca chega a 15,7%. Quando os números da balança estão em desacordo com a altura, conhecido como índice de massa corpórea, o IMC, esta condição aproxima o risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, e afeta quase metade da população do país. O número cresce em média 1 ponto percentual ao ano. O problema começa cedo, revela o estudo. Na faixa dos 18 anos a 24 anos, 29,4% já estão acima do peso. Entre elas, 45% apresentam o IMC alto. A má alimentação e o sedentarismo têm elevado o índice de obesidade no Brasil de forma cada vez mais rápida. A prevenção ainda é o melhor caminho para evitar o aumento de peso. Por isso, a mudança de hábitos alimentares desde a infância é a recomendação principal para que as crianças não sejam os obesos do futuro. Realmente é uma doença que tem preocupado todos os órgãos, todas as instituições que se preocupam com a saúde da população. Agora, minha pergunta é o seguinte: como num país onde, alguns anos atrás, foi anunciado em números oficiais que mais de 44 milhões de brasileiros passavam fome, nós temos na contramão um dado como esse, da população brasileira ser a segunda maior população mundial em obesos. Como que isso convive no mesmo país? Me explica um pouquinho sobre isso, doutor. Como é que isso funciona dentro da nossa realidade brasileira? Então, no passado, nós tínhamos muitas crianças desnutridas, inclusive adultos. Hoje em dia, nós vemos algumas pessoas que elas já têm um quadro de obesidade, devido à falta de atividade física. Mas no passado, a gente está falando de menos de 2 anos atrás? Não, menos de 20, 15 anos. Eu lembro quando me formei, fiz a faculdade, a gente falava muito de desnutrição. Hoje em dia, o que a gente mais fala é de obesidade. Por quê? A diminuição da atividade física, a falta de prática esportiva e a alimentação, basicamente, muito refinada e o consumo de frituras e alimentos saturados estão causando o aumento do peso. Hoje a gente vê crianças por volta de 3 a 5 anos que chegam no consultório com exame de colesterol maior do que dos adultos. 3 a 5 anos. E aí a responsabilidade total dos pais. Correto. A educação alimentar começa desde pequenininho, na escola, família. Isso é muito importante, porque uma criança que não aprende de pequenininha a comer, na fase adulta fica muito mais difícil. E entre outros fatores, hoje a alimentação muitas vezes, alguns problemas psicológicos, algumas coisas que as pessoas não conseguem resolver na sua vida pessoal, elas acabam comendo, né? Agora, doutor Leonardo, parar de comer, se reeducar, não é uma tarefa fácil para ninguém.
né? Tudo isso envolve muito hábito, né? Tá. Quando a gente precisa mudar o hábito das pessoas, com certeza é uma coisa muito complicada e que demora tempo, né? Então, esse assunto a gente sabe que até na população de baixa renda, o índice de obesidade é maior, É maior. do que na população... Então, de por que classe... isso? Porque é a alimentação inadequada, né? Alimentação muito baseada em carboidrato, que tem um poder de engordar muito alto, alimentos ricos em gorduras. Então, nessa população, o índice de obesidade aumentou muito nos últimos anos. Nos últimos anos. E é a população que, teoricamente, estaria desfavorecida, não teria tanto acesso a, vamos dizer, o carrinho de compra menos favorecido do que a população de alta renda. É falta de consciência, então, doutor, na tua opinião? Não, acho que é uma falta acho que tem, da parte do governo, também eles têm que ter uma campanha de educação, de baixar preço dos alimentos aí que são mais saudáveis, taxar os alimentos mais calóricos. Tem um movimento que pede a taxação alta nos refrigerantes, que são um dos grandes vilões para esse aumento na obesidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o refrigerante, mas eu quero saber aqui da Ana Carolina e do Babi. Então, a Ana Carolina é fisioterapeuta, querida, e o Babi é estudante. Eu quero saber se vocês gostam de refrigerante. Refrigerante é o que eu mais gosto, né? Eu ouvi outro dia assim, eu só bebo Coca-Cola porque é líquido, porque se fosse sólido eu comia. É verdade. É assim pra você? Provavelmente a paixão. Sim. Refrigerante é uma coisa que... Você não abre mão. Não abro, é Pode difícil. sentar na mesa do médico, corta tudo, mas deixa o refrigerante. Refrigerante tem que deixar, de alguma forma. Quanto você acha que você bebe de refrigerante por dia? Depende muito, né, Bispa? De sábado e domingo, que são os piores dias da semana. Eu bebo bastante. Acho que não tem como casa, contar. Tá em casa, tá sossegado. Sai também, bebe bastante refrigerante. É uma coisa que eu bebo bastante, é refrigerante. É refrigerante. Vamos dizer, mais de 1,5 litro. Uma coca só tua no final de semana. Que ninguém toque nela. Provavelmente. Provavelmente. E você, Carol, gosta de refrigerante? Bastante. Hoje em dia eu tomo bem menos do que eu tomava antigamente, mas... Você já conseguiu reduzir isso? Bastante. Mas antes... Eu antigamente tomava café da manhã com Coca-Cola. E é o que muitas pessoas fazem todos os dias, café da manhã com Na época da faculdade, eu saía para ir para a faculdade, comprava a Coca de 600 e ia para a faculdade. Uma garrafinha? Para passar o dia. Para passar o dia inteiro. Por causa dessa falsa sensação de que a Coca vai me dar energia. Tem esse mito dentro da cabeça das pessoas, doutora e doutor? Então, o consumo de Coca-Cola, ele tem uma quantidade alta de carboidratos. E açúcar é o açúcar, né? Esse açúcar vai cair na corrente sanguínea e a pessoa vai ter aquela sensação que ela está saciada. O que acontece, muitas vezes, que nem você fez a pergunta, na fase que tem um poder aquisitivo menor, muitas vezes o que ela recebe é um valor que não é suficiente para ela pagar suas contas. E o ticket de refeição ou a marmita, que às vezes ela acaba deixando de levar, ou até mesmo o ticket é utilizado para fazer uma compra em casa, ela na hora do almoço, ela acaba consumindo um salgadinho ou refrigerante. Às vezes, não é nem por questão que ela não tem o entendimento, muitas vezes é questão financeira. Então, a questão do entendimento, a questão financeira, são dois fatos ali muito importantes na obesidade. Agora, porque se a pessoa fizer uma marmita, um arroz, feijão, uma mistura e uma porção de legumes, está correta? Correto. E ela não vai pesar tanto no orçamento no final do mês? Não, mas tem algumas pessoas que preferem, né, economizar aquele dinheiro, enfim, elas acham que está economizando. Tem uma falsa sensação de economia porque ela vai gastar com a hipertensão, com a diabetes. E a obesidade pode causar câncer, doutor? Bom, assim, a obesidade está ligada a várias doenças, né? Então, a pessoa que está obesa tem mais risco de hipertensão, de diabetes, problemas de coração, problemas no fígado, apneia do sono. Então, assim, câncer não existe uma ligação direta, assim, com a obesidade, né? Talvez, assim, os maus hábitos alimentares... Existem estudos que indicam a associação do câncer e obesidade por causa dessa alta número de células gordurosas. O que pode ter é que, assim, a pessoa que tem uma alimentação rica em gordura, proteína, pode ter um aumento de câncer de colo, câncer ou de mama, né? Mas seria uma ligação indireta, né, com a obesidade. Muito bem. Agora, vocês têm consciência que a obesidade pode trazer todos esses riscos? Vocês não são obesos mórbidos, mas está um pouquinho acima do peso. Sim, né? Com certeza. Vocês lutam para emagrecer desde a adolescência? Bastante. É algo que te incomoda, Bavinto? De fato incomoda, né? Tipo, você
ir em um lugar, tipo, com uma roupa que você tá mais apertada ou... Não, ter que nadar é a pior coisa do mundo. A pessoa te convida para ir nadar. Aí... Isso é qualquer peso, né? Incomoda coisa mais um pouco. constrangedora. Me incomoda, assim, mas... Assim, sei lá, incomoda, mas eu não incomoda, mas não chega a ponto de mexer com o emocional. Com o teu emocional. Não, nesse fato não. Nesse fato não. E pra você, Carol? Pra mim, hoje em dia, eu ainda tenho um pouco acima do peso, mas não como eu era antes, eu já cheguei a pesar 160 quilos. Puxa na minha adolescência, vida, com 15 Carol. anos, eu tinha quase 150, 160 quilos. Então você já tá muito, eu fiz a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica. O que me ajudou muito, porque aí eu fiz a reeducação alimentar. Que legal. Eu tenho hoje em dia, você pega minhas fotos antigas, ninguém reconhece. Meu RG eu tive que tirar um novo, porque ninguém reconhece. Uma outra pessoa. Totalmente diferente. E aí, a cirurgia bariátrica, ela realmente vem como um auxílio, nesse caso da obesidade mórbida? Qual a opinião de vocês, doutor? Tem casos que você tenta reeducação alimentar, os pacientes não conseguem, aí você tem que fazer uma cirurgia, porque dependendo, ela já está ali vinculada a diabetes, pressão alta, colesterol, uma série de patologias que pode levar ao óbito. Então, realmente, dependendo do caso, é indicado. É indicado. E na tua opinião, doutor? A cirurgia sempre a gente considera como uma segunda opção, né? Então, o paciente, para ser submetido à cirurgia, ele tem que necessariamente ter tido um acompanhamento prévio. Psicológico, às vezes medicamentoso, dieta, atividade física. E a falha desse tratamento não cirúrgico, aí sim a gente vai optar por uma cirurgia, né? Tá, agora, doutora, como endocrinologista, o mercado brasileiro é um dos maiores consumidores mundiais também de remédios para emagrecer. Qual é a dose certa de remédio para emagrecer? Eu tenho certeza. Você já tomou remédio para emagrecer, Babi? Eu nunca tomei. Nunca? Já tomou, Carol? Todos os tipos possíveis e imagináveis. Todos os tipos possíveis. Eu não tomei nunca mais, não quero mais saber. Mas eu cheguei a tomar época Finproporex, anfetamina, que me alteravam completamente, me deixavam desequilibrada. Perdi o sono à noite, mas estava magra. Nervosa, irritada, né? E até falava que morria mais cedo, mas morria magra. Mas que dava um jeito. Até nascer os filhos, né, doutor? A gente começa a pensar diferente. Porque a obesidade reduz anos de vida. Qual que é a dose certa do remédio para emagrecer com qualidade de vida, doutor? Acho que não tem uma dose, um número, né? Nos últimos anos teve algumas mudanças com relação a essas medicações, alguns desses remédios que você falou acabou saindo do mercado. Não se usa mais no mercado? Esses aí não, existem alguns ainda que se usam. Só que atualmente existe uma fiscalização muito maior, tem que ter alguns termos de consentimento e tudo. Então assim, não existe uma dose precisa para geral, assim. Então, cada pessoa tem que ser avaliada, ver se ela tem indicação de tomar remédio, qual a medicação que seria mais indicada e principalmente ter um acompanhamento médico, porque é muito comum aí, principalmente antigamente, as pessoas tomarem remédio para emagrecer, nem sabiam o que estava tomando, sem acompanhamento médico. Então, muitas vezes até com acompanhamento, acho que as doses eram muito altas com remédios que hoje estão até proibidos, né? Também. Porque mesmo com acompanhamento semanal, você nunca vai falar pro médico que você está louco, você está emagrecendo, né? Você fala que está tudo ótimo, está tudo lindo. Agora, hoje, então, como funcionam os remédios para emagrecer dentro dessa reeducação alimentar, doutor? Qual que é o benefício do remédio para emagrecer dentro de um acompanhamento? Então, a gente tem basicamente, hoje, dois tipos de remédio para emagrecer. Uns que são inibidores de apetite. Como é que funcionam os inibidores? Esses remédios são remédios que têm ação no cérebro, diminuindo o apetite da pessoa. Então a pessoa vai, consequentemente, comer menos e emagrecer. E uma outra medicação que existe é um remédio que diminui a absorção de gordura no intestino. Tá? Então esse remédio não tem um efeito como inibidor de apetite, mas ele tem um efeito de diminuir a absorção de gordura. A gente sabe que a gordura é o principal, o que tem mais calorias da alimentação. Então também com isso a pessoa pode emagrecer. Vai emagrecendo um pouco mais a longo prazo. Mas assim, é sempre importante a gente orientar as pessoas que o remédio não resolve o problema. Ela pode ajudar a pessoa a emagrecer. Mas se não tiver uma reeducação alimentar, atividade física, não adianta. Ela pode até emagrecer, mas depois volta a engordar, fica esse efeito sanfona. Que também agora, no caso do Babington, você gostaria de perder quantos quilos, Babington? Vai uns 15 quilos, acho que estava bom. Uns 15 quilos?
Até pelo índice de massa corpórea, né? Que foi feito até na escola. Aí eu tenho os graus de obesidade. Na escola é o terror. Mas até eu mesmo brinco Você comigo se zoa? mesmo. Ou pra homem é mais fácil, né? Mais tranquilo, eu acho. Mais sossegado. E aí? Deu o grau de obesidade 1. Aí eu fiquei assim, eu falei, poxa, tem que dar uma reduzida. 2013, você cortaria o refrigerante? Menos, reduziria? Porque o refrigerante acaba ocupando o lugar de uma outra bebida que poderia ser saudável. Um suco, uma água, um chá. Sim, posso até me esforçar, mas é difícil. É difícil. O refrigerante acho que é o que mais... Teria que ser um jejum consagrado a Deus. Isso, jejum, aí jejum eu consigo. Tá certo. Tem um motivo maior, né? Mas para ele perder 15 quilos seria o quê? Um prazo de um ano e meio. Mais ou menos por volta disso. Mas olha, veja bem, se você tomar 1 litro de Coca-Cola, dá mais ou menos 1.200 calorias. 1.200 calorias dá mais ou menos 1 hora de esteira. Olha só. É muito esforço, meu meu muito Deus esforço do céu. mesmo. Né? Você tem que olhar para a Coca e pensar numa hora em cima de uma esteira. Não, muito correndo, hein? Correndo, hein? Correndo! Muita energia para gastar. Com aquela energia acumulada. Se ele entrar numa reeducação alimentar, em média de 1 ano e meio, ele consegue estar no peso ideal dele? Consegue, se ele fizer realmente o plano alimentar dele e principalmente se ele fizer uma atividade física, vai ajudar muito. Em 1 ano ele consegue chegar no peso dele, sim. Consegue chegar. Quais são as suas iniciativas em favor desse objetivo hoje? As iniciativas? Provavelmente, tipo, atividade física, eu gosto de jogar bola. Que legal. Essas coisas assim que provavelmente possam me ajudar, né? Porque eu até gosto. Então você não é sedentário, você pratica esporte? Eu até pratico. Legal. Mas assim, chega numa hora que você estuda, você faz tantas coisas que não sobra tanto tempo. Mas eu pratico, sim, assim, jogar bola, essas coisas. Mas tem que ter com mais frequência, eu acho. Se for a motivação, acho que dá até para emagrecer, sim. Conseguir emagrecer. E para você, Carol, quais são os caminhos aí que você encontra? Eu, assim, como trabalho, os horários são meio confusos, eu não consigo praticar, por exemplo, diariamente, não consigo ir para uma academia certinho como eu gostaria. Eu tenho a esteira em casa, eu faço de vez em quando, mas é aquele esporádico, quando dá tempo. Mas como eu trabalho de pé, sobe, desce escada, em vez de pegar elevador, eu subo escada, eu desço escada. Que legal. Às vezes eu desço, que nem quando venho aqui pra Lins, desce do metrô a pé pra cá. Quando vai pra igreja. Vai pra igreja. Tá. Quantas vezes a gente saía do curso aqui no CEA e ia pro hall a pé? Ótimo. Várias vezes. Isso são alternativas para quem não consegue, doutora, ter o tempo exato do exercício físico? São alternativas. Para quem não consegue fazer uma academia, algum outro tipo de esporte, é alternativa sim. Porque realmente a pessoa teria que disponibilizar de um tempo que muitas vezes nós não temos. Já pelo fato dela levantar do sofá e trocar o canal na televisão, já é um gasto calórico, porque hoje em dia é tudo controle remoto. Só o fato de abolir o controle remoto já vai ajudar bastante. Ajuda, não vai resolver o problema, mas é um gasto energético maior. Então, porque hoje ela está consumindo, só consumindo ela consome mais calorias do que ela precisa. E esse é o segredo básico do emagrecimento. Tem que gastar mais do que... Hoje em dia a gente tem controle remoto, a gente não sobe mais o vidro do carro, a gente sobe de elevador. Então, são N atividades... É a única área da vida que você pode gastar à vontade. Que são as calorias. Gasta sem medo de ser feliz, né? Com certeza. Não economiza caloria. Muito bem, obrigada, doutora Rita de Cássia, aqui hoje nos Bem com a Vida. Os contatos para quem quiser já entrar na Operação 2013, doutora. É o 2091 5041 e 2091 5014. Doutor Leonardo Tussi, obrigada pela presença aqui nos Bem com a Vida. Os contatos, doutor, para quem quiser também ajuda, né, dos remédios dentro de um acompanhamento para que consiga alcançar esse objetivo, né? O telefone é 3088-9333. 3088-9333.